Como reduzir o risco de infecção na sua cirurgia de prótese? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, no Paraná, focado na articulação do quadril. E hoje eu vou fazer a segunda parte do vídeo focando nesse tema, nessa complicação que é tão temida tanto por nós médicos, mas principalmente para você que é paciente, que é a infecção periprotética. Eu quero hoje focar nas medidas que a gente pode tomar para otimizar o paciente. Eu vou dividir em 3 tipos de medidas. Hoje eu vou falar das medidas pré-operatórias, perioperatórias, que são tomadas durante a sua cirurgia, e dos cuidados pós-operatórios, para a gente prevenir a infecção na prótese do quadril. Focando então no preparo pré-operatório. Uma das principais medidas é você diminuir os hábitos que aumentam o risco de infecção. O principal deles é o tabagismo. Já é comprovado que existe uma diminuição marcante do índice de infecção na prótese dos pacientes que param de fumar por pelo menos 4 semanas antes da cirurgia. E o médico pode te ajudar a parar de fumar, tanto fazendo um tratamento específico para esse problema, com medicamentos, com avaliação até psiquiátrica, se isso for te ajudar, mas essa orientação é muito importante. Se não parar totalmente, diminuir muito o número de cigarros por dia já vai impactar bastante no índice de infecção que essa prótese tem risco. Outra estratégia que pode ajudar a diminuir o índice de infecção é tratar toda e qualquer doença que você tenha antes do procedimento. Então, se a gente achar algum exame pré-operatório alterado, alguma doença de base, e agora eu estou falando especificamente da diabetes, que é o que mais aumenta o risco. Se ela tiver aumentada, a gente precisa controlar os índices de açúcar no sangue antes da cirurgia e não chorar depois que a complicação apareceu. Otimizar os níveis de hemoglobina e de albumina também são importantes fatores que devem ser controlados antes da cirurgia. E por que eu digo isso? Porque a hemoglobina ela vai configurar uma anemia quando ela está baixa, e a albumina ela vai configurar como um processo de desnutrição desse paciente. Então, se esses dois marcadores que podem ser colhidos num exame simples laboratorial, se esses marcadores estiverem alterados, a gente tem a chance de ouro de otimizar eles antes de correr para a cirurgia. E isso vai fazer toda a diferença no teu pós-operatório. Você vai estar com uma cicatrização dos tecidos mais adequada, você vai estar com um ambiente mais propício para receber essa prótese e não ter o desprazer de ter que tratar depois uma infecção periprotética. Esses fatores até eu abordei mais no primeiro vídeo, mas o que eu deixei de falar propositalmente são os cuidados pré-operatórios também que você pode tomar na sua casa. E isso eu oriento para todos os meus pacientes que vão fazer essa cirurgia. São os banhos com clorexidina, tá? Ou algum sabão bactericida que o seu médico indicar. No meu caso, eu peço para todos os meus pacientes tomarem banhos 3 a 5 dias antes do procedimento cirúrgico, inclusive no dia da cirurgia. Antes de sair de casa, você toma o banho com uma solução de clorexidina que eu forneço para o próprio paciente. Ele toma e ele consegue reduzir a carga de bactéria que já está presente na nossa pele normalmente. Tá? A gente carrega conosco uma série, milhões e milhões de bactérias na nossa pele, e tomando esses banhos de clorexidina, a gente diminui bastante essa carga de bactérias que vai com você para o hospital e diminui comprovadamente os índices de infecção pós-cirúrgico. Um outro cuidado que eu peço sempre para tomar é que esse banho tem alguns cuidados. Então você não pode pôr essa solução, por exemplo, no rosto, nos cabelos, porque ela é uma solução forte que vai ressecar a sua pele no rosto, nos cabelos, e isso pode não ser tão interessante. E você tem que deixar essa solução reagindo em torno de 1 a 2 minutos na pele antes de enxaguar para ter o efeito principal dessa solução. Agora, uma informação muito importante: tem pacientes que acabam fazendo tricotomia, que é cortar os pelos no local da cirurgia ou na vizinhança da cirurgia, até de forma habitual que você faça no seu dia a dia. Evite fazer isso nos dias que antecedem a cirurgia, e eu vou explicar o motivo.
giletes, lâminas ou até agentes químicos que você possa usar para esse fim, eles vão machucar a nossa pele, eles vão tornar a sua pele uma porta de entrada para essas bactérias que estão habitando a sua pele. E isso sim pode ser um foco de contaminação na sua cirurgia. Então, por isso que eu peço, se for necessário fazer a tricotomia, a gente mesmo vai fazer no local adequado, que é o centro cirúrgico, minutos antes da cirurgia começar, com um barbeador adequado, que é o tricótomo cirúrgico, tá? Esse instrumento vai nos ajudar a fazer a tricotomia sem machucar a sua pele, sem criar micro portinhas de entrada na sua pele que possam complicar a cirurgia que vai ser feita. E já que eu falei de minutos antes da cirurgia, eu vou entrar nesse cuidado perioperatório, que muitas vezes vocês não sabem, mas o cirurgião de quadril é aquele cara chato. Geralmente ele tem a fama de ser o chato do centro cirúrgico. E por que eu digo isso? Porque ele é a pessoa que controla o número de pessoas que vai circular na sala de cirurgia, ele vai controlar quem está no local, e eu acho muito importante trabalhar sempre com uma equipe coesa, que tenha costume de participar da cirurgia de prótese total do quadril e que eles tenham as mesmas preocupações do cirurgião. A gente cuida da circulação de pessoas, como eu disse, das pessoas que passam próximos das áreas estéreis que ficam nas nossas mesas de instrumentais cirúrgicos, a gente cuida da medicação que o anestesista vai administrar, a gente conversa com o anestesista e a gente argumenta quais são os melhores cuidados visando o controle com antibiótico, as profilaxias que a gente recomenda para evitar que a infecção se instale. Então tem uma série de cuidados que cada médico tem em sua rotina, mas que se o seu médico, se o seu cirurgião não toma esse tipo de cuidado, você tem um risco maior de ter uma complicação cirúrgica e de ter uma infecção pós-operatória. Então essa é a parte que é depois da anestesia, então que muitos pacientes não veem, mas que eu acho que é tão importante ou até mais importante que os cuidados pré-operatórios que a gente toma. Então, como eu já falei, essa administração de antibióticos preventiva, pré-operatória, que o anestesista faz, ela é muito importante para a prevenção de infecção protética. Inclusive, as drogas que são recomendadas, elas mudam de hospital para hospital, dependendo da determinação do Centro de Controle de Infecção Hospitalar de cada hospital. Mas a gente já conhece o padrão das bactérias que podem causar a infecção na prótese e já existem alguns consensos das melhores drogas que são administradas para prevenir essa complicação. Rotineiramente, os pacientes recebem o antibiótico em torno de meia hora a uma hora antes da incisão cirúrgica. Então, muitas vezes o paciente fala, será que eu já tomei antibiótico? Você vai tomar esse antibiótico e depois você tem que ter todo o posicionamento cirúrgico, toda a anestesia. Então, fique tranquilo porque esses passos são sempre respeitados e a gente começa a cirurgia quando o antibiótico já está circulando e já está numa concentração boa nos tecidos que vão ser operados. Outro cuidado que a gente toma no transoperatório é evitar a perda excessiva de sangue, que pode ocorrer durante uma cirurgia de prótese do quadril, mas graças às técnicas minimamente invasivas, às técnicas minimamente agressivas aos tecidos, a gente conseguiu reduzir muito essa perda de sangue que ocorre durante a cirurgia. Isso vem casar com o que eu falei anteriormente, que o paciente ele não pode entrar no centro cirúrgico com anemia. Porque imagina, se ele já está com uma hemoglobina baixa, com uma anemia, ele vai tolerar menos ainda essa perda de sangue. A gente costuma dizer que o paciente com anemia é um paciente que não está com o tanque cheio. Então imagina, o paciente já chega com o tanque meio vazio, vai ser submetido a uma prótese, vai perder um pouquinho de sangue. Essa perda de sangue vai causar um mal-estar no pós-operatório e corre ainda o risco do paciente ter que receber uma transfusão de sangue, que é uma coisa que todo médico cirurgião deveria evitar, porque comprovadamente a transfusão, se for mal indicada, ela aumenta o risco de infecção desse paciente.
Então a transfusão a gente faz em último caso, só se o paciente tiver com uma anemia sintomática. Aí sim a gente precisa fazer a transfusão. Caso contrário, ela deve ser evitada e deve ser evitada também a perda sanguínea excessiva durante a cirurgia. Falando um pouquinho ainda dos antibióticos, então eles são administrados 1 hora antes da cirurgia, 1 hora antes da incisão cirúrgica, e eles devem ser mantidos num período de 24 horas. Alguns colegas deixam um pouquinho mais, mas a gente sabe que 24 horas é o período ideal, mais adequado, e depois disso os antibióticos podem até fazer mal para a pessoa e eles não vão diminuir a chance de infecção. Não é manter o antibiótico em casa que vai resolver um problema de infecção precoce dessa prótese. O ácido tranexâmico é uma medicação que a gente pode fazer uso e eu uso em todos os meus pacientes. Tá? É uma medicação que diminui essa perda de sangue e ajuda a prevenir os grandes hematomas, que são responsáveis também pela secreção persistente na ferida e são responsáveis pelo aumento das taxas de infecção da prótese. Então, essa medicação é uma medicação de baixo custo que tem em todos os centros cirúrgicos e ela deve ser, sim, na minha opinião, utilizada de rotina por quem faz prótese total do quadril. O uso de drenos, no perioperatório, eles aumentam em muito o risco de infecção. Então, o dreno, ele é uma medida assim que teoricamente evita a formação desses grandes hematomas, porque ele vai sugar ali o sangue que fica ao redor dos tecidos e não deixa formar essas coleções, mas ele não deixa de ser uma porta de entrada para a infecção, porque ele comunica o meio externo com o meio interno, que é a região que a gente operou. Então, o uso de dreno é muito controverso. Eu mesmo evito ao máximo e tenho reservado os drenos apenas para cirurgias muito maiores, que são as revisões de prótese, onde a gente faz a retirada de uma prótese antiga e a colocação de uma nova prótese. E ainda assim eu tento segurar ao máximo o uso desse dreno por conta desse aumento do risco de infecção. E caso seja necessário fazer o uso do dreno, o ideal é não passar de 18, 24 horas com esse dreno. Aí vocês podem me perguntar, puxa, mas teve uma pessoa que fez um tratamento de uma infecção e ficou dias com o dreno. Gente, aí é outro caso, eu não estou falando de uma cirurgia limpa, de uma cirurgia primária. Um paciente que já está com uma infecção comprovada, aí sim ele pode ficar mais dias com o dreno, porque o uso do dreno daí não é profilático, não é para evitar a formação de um hematoma. O uso desse dreno é terapêutico, você não quer que junte nenhuma coleção após a realizada de uma cirurgia, de uma retirada de uma prótese infectada, por exemplo. Mas eu estou falando de outro caso. Falando ainda da ferida, o fechamento, a sutura dessa ferida tem que ser o mais hermético possível. Esse é um cuidado que eu sempre tomei e eu busquei outras técnicas, inclusive recentemente, para melhorar ainda mais esse fechamento. Hoje eu evito utilizar pontos externos na minha cirurgia, porque isso reduz o risco de contaminação e de infecção superficial. E eu acredito que todo cuidado que a gente toma para prevenir uma infecção é válido. Mesmo que esse fechamento minucioso, essa sutura, demore um pouquinho mais que o tradicional, em questão de tempo, ela vai ficar cosmeticamente melhor e vai prevenir complicações. Então eu acho ela super válida e também adotei para os meus pacientes. Um último cuidado que envolve o período perioperatório é o tempo de internação hospitalar. O tempo de hospitalização do paciente tem que ser o menor possível. E por que isso? Porque os hospitais são ambientes em que circulam um enorme número de pessoas. Um hospital é o lugar que ficam pessoas doentes, tem infecções bacterianas, que tem infecções fúngicas. E essas pessoas transitando, internadas, elas estão trocando bactérias entre si. E por isso que as infecções que a gente contrai dentro do hospital, que são as infecções nosocomiais, são tão temidas, porque geralmente são infecções por micro-organismos multiresistentes, são bactérias difíceis de tratar.
E eu acredito que até a pandemia nos trouxe essa lição, que o hospital é um lugar que não é legal de ficar, é um lugar inóspito. Você tem que ir para o hospital e ficar o tempo estritamente necessário. Os meus pacientes que fazem prótese total do quadril, eles ficam em média de 30 horas entre o período de internação e o período de alta. Fazem a cirurgia, dormem um dia no hospital, no dia seguinte vão para casa. E por que isso? Porque eu entendi que quanto menos tempo no hospital, menos risco de infecção. E além de ficar pouco tempo no hospital, o paciente deve permanecer isolado no pós-operatório. Eu acho super importante para você que está preocupado com uma infecção na prótese, que você não fique dividindo o quarto com outras pessoas que você não conhece. Os hospitais, a parte de hotelaria do hospital, eles tomam certos cuidados para não deixar lado a lado pacientes que estão fazendo tratamento com antibióticos, que são pacientes considerados sujos, né? São pacientes que estão tratando infecção bacteriana. Então você não deixa do lado um paciente que fez uma cirurgia limpa com um paciente que está tomando antibiótico tratando alguma bactéria, tá? Mas a gente não tem o controle dos acompanhantes desse paciente. Inclusive podem haver acompanhantes que estão com uma infecção viral, estão com algum problema que eles trazem de fora e vão ficar circulando no mesmo quarto que você, que recém operou de uma prótese total do quadril, que é uma cirurgia grande. Então você não vai querer que isso aconteça e que você pegue uma infecção, mesmo que seja uma infecção viral, e tenha que internar poucos dias depois da tua cirurgia para tratar uma complicação, uma infecção de vias respiratórias, por exemplo, porque ficou dividindo o quarto com outras pessoas. Não faz nenhum sentido. Então esse é um outro cuidado. Pouco tempo no hospital e isolamento no pós-operatório imediato. Eu acho que isso vai impactar sim no resultado final da tua prótese. E quais são os cuidados que você deve tomar depois da cirurgia? Bom, os cuidados são simples. Você precisa cuidar muito bem da tua ferida operatória, da tua cicatriz, e isso o médico vai te orientar os cuidados específicos com questão de curativos, quem vai trocar, se vai precisar trocar o curativo, né? Geralmente a ferida bem protegida, bem isolada por 2 semanas, já fica com uma cicatrização bem hermética e não vira porta de entrada de bactéria. Essa é a minha opinião. Quanto menos mexer nesse curativo, melhor. Você tem que cuidar da tua imunidade, tem que cuidar para não contrair outras infecções sistêmicas, né? E tem que cuidar também dos tratamentos que você for precisar fazer. Então eu não recomendo, num período próximo de uma cirurgia de prótese do quadril, você fazer um tratamento dentário, você fazer algum tratamento invasivo que possa ser uma porta de entrada de bactérias, e essa bactéria, por via hematogênica, pela própria circulação sanguínea, pode ir lá e parar na sua prótese. Você não quer que isso aconteça. E se for precisar de um tratamento desse, que seja inevitável, que faça uma profilaxia com antibióticos do mesmo jeito que foi feita antes da sua cirurgia de prótese total do quadril. E aí, gostou dessas informações que eu te trouxe nesse vídeo? Eu espero que sim. Então tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!